O governo tenta garantir apoio no Congresso às novas medidas econômicas. Direto para Brasília com Luciana Verdolim. Olha, para tentar garantir apoio às propostas encaminhadas essa semana ao Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu ontem com cerca de 40 senadores. Foi pedir apoio para garantir a aprovação das matérias. Ele defendeu a necessidade de uma mudança de cultura no país. O ministro admite que algumas propostas vão caminhar mais rápido. Outras, como a questão da discussão em torno dos fundos constitucionais, deve demorar. O ministro ressalta, no entanto, que o governo está disposto a ouvir e negociar todas as medidas. O ministro da Fazenda que disser, ou da Economia que disser que tem algum ponto inegociável, ele não está preparado para o exercício numa democracia. O Congresso é soberano, o presidente da República é um poder constituído, o Supremo é outro poder. O ministro não tem voto. O ministro é alguém que está ali, é um servidor público, temporariamente. Então ele não tem. Seria uma arrogância tola dizer que tem algum ponto inegociável. A oposição já começa a se mobilizar para dificultar ao máximo a vida do governo. Depois de 14 anos no poder, sem conseguir avançar na questão em torno da reforma tributária, cobra agora rapidez e o envio logo da proposta aqui do Palácio do Planalto. A líder da minoria na Câmara, deputada Jandira Fegali, classificou as medidas encaminhadas ao Congresso de PECs da agiotagem. Então é uma falsa troca, é uma mentira o que esse governo está dizendo. Eles invadem autonomias de poder judiciário, de estados e de municípios. Eles descapitalizam o BNDES, eles extinguem o FAT, que é um fundo de amparo ao trabalhador. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, rebate as alegações e afirma que o que se busca nesse momento é a construção do consenso. Com relação a uma das propostas mais polêmicas, que é a possibilidade de fusão daqueles municípios com menos de 5 mil habitantes, ele ressaltou que, na verdade, o que se busca é a responsabilidade fiscal em todos os níveis de governo. Nenhum município pode viver só de transferência. Cada município brasileiro, por menor que seja, tem que ter responsabilidade fiscal, tem que ter uma arrecadação própria mínima. E o governo definiu. O que o governo definiu é que cada município tem que ter pelo menos uma receita própria de 10% da receita total. É 10%. Hoje qual é a média? Hoje a média é próxima de 7%. O presidente Jair Bolsonaro, na saída ontem do Palácio da Alvorada, tentou minimizar as críticas, afirmando que a população seria consultada. O porta-voz da presidência, Rego Barros, no entanto, deixou bem claro que a consulta não será popular. A expressão textual do senhor presidente precisa ser traduzida da seguinte maneira: é o povo, por meio do nosso Congresso Nacional, Senado e Câmara, que haverão de analisar as propostas que o governo endereçou, tratando de uma ampla reforma, incluindo, obviamente, esta que nós estamos tratando, que é a questão dos municípios. Na proposta entregue pelo presidente Jair Bolsonaro e pela área econômica essa semana lá ao Senado Federal, não há previsão de se consultar a população. A Confederação Nacional dos Municípios, no entanto, lembra que a necessidade de plebiscito para a criação ou fusão de municípios está prevista na Constituição. Afirma ainda que é um equívoco falar em simplesmente acabar com os pequenos municípios e que não se pode avaliar a eficiência de uma administração apenas com os indicadores previstos na PEC. Segundo o Ministério da Economia, hoje existem no país 1.254 municípios nessa situação, cuja arrecadação própria é menor que 10% da receita total. A ideia do governo é também atuar para restringir a criação de novos municípios no país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito que todas as propostas já foram previamente discutidas com as lideranças, mas o governo sabe que essa questão vai enfrentar muita resistência no Congresso, até por conta da proximidade das eleições municipais do ano que vem. Trata-se de um amplo programa, valioso, extenso programa de reforma do Estado, também de reforma econômica,
que eu não gosto de usar a palavra pacote, porque pacote lembra vários projetos que deram errado ao longo da história presidencialista recente do país. Mas é um amplo programa com alguns ajustes que precisam ser realizados, como no caso da extinção de municípios. Precisa haver um estudo técnico e o governo tem instituições para fazê-lo. Essa ideia de 5 mil habitantes ela pode ser corrigida, assim como os 10% de renda para que o município esteja enquadrado numa das hipóteses. Eu acho que se o município não tem condição alguma de se sustentar, não há por que existir. E há que se destacar também a postura do ministro Paulo Guedes, que vindo da iniciativa privada para o setor público, quer dizer, indo da iniciativa privada para o setor público, passou aí meses se ajustando à própria forma de se dirigir e de negociar com os parlamentares. Ele está muito mais diplomático, está muito mais investido no papel de ministro da Fazenda e de forma correta. Ele coloca que, uma vez que o governo apresenta um projeto, o mesmo governo está aberto a negociar, está aberto a ouvir as sugestões, está aberto, portanto, a ouvir o parlamento sobre um programa tão amplo, tão valioso e tão profundo como esse que foi apresentado. É muito curioso ver o comportamento da oposição nesse momento, né? A oposição virou um latifúndio improdutivo à espera de alguma racionalidade que o invada. Fala contra tudo, mas não oferece alternativas. O ministro Paulo Guedes está vivendo uma experiência inusitada. Embora ele seja ministro da Economia, ele recebe em Brasília um curso intensivo e compulsório de política. No início do governo falava em prensar o Congresso para apressar a aprovação da reforma da Previdência. Agora ele adocica o timbre, adapta-se às mumunhas ali do Congresso, consulta os parlamentares antes de fechar as propostas. E o que se nota no momento é um descompasso muito grande entre a área econômica, com essas adaptações do Paulo Guedes, e os setores do governo que deveriam se dedicar à operação política. O general Luiz Eduardo Ramos, o atual coordenador político do Planalto, ele é um ministro jeitoso, mas os parlamentares não enxergam nele um negociador credenciado pelo presidente da República. O Bolsonaro deveria arregaçar as mangas, mas ele continua preocupado com assuntos laterais. No momento ele quer estilhaçar o partido dele, o PSL, quer apagar o incêndio do filho, Eduardo Bolsonaro, que está no Conselho de Ética com o mandato sob ameaça de cassação. E, por último, a frustração do leilão das áreas do pré-sal. Essa frustração complicou a operação toda, porque a equipe econômica tinha projetado uma arrecadação que ia permitir ao governo distribuir para estados e municípios 21,5 bilhões de reais desse mega leilão. Como o leilão se frustrou, o valor se reduziu à metade disso e o governo vai ter que renegociar tudo novamente, a operação que facilitaria a aprovação desse pacote do ministro Paulo Guedes.